Olá, meus amigos. O Espírito do Altíssimo Deus venha cobrir a sua vida nesse momento, para que você possa enxergar, entender, compreender a sua santa palavra. Porque a palavra de Deus não é religião. A palavra de Deus não é uma doutrina. A palavra de Deus são os conselhos de um pai para os seus filhos. Então, quando os filhos obedecem esses conselhos, seguem esses conselhos, então, com certeza, eles serão abençoados, porque estão colocando em prática a palavra de Deus. E o próprio Deus disse: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Então, ela vai cumprir aquilo que me apraz, diz o Senhor dos Exércitos. Mas, para que os filhos possam proceder, obedecer, seguir a palavra de Deus, é necessário o sacrifício, ou melhor, os sacrifícios. Veja só, só para você entender o mecanismo da fé, a química da fé, a fé na palavra de Deus, a fé inteligente. Por exemplo, há um casal, o casal se desentende e um fica de mal com o outro. E um dorme num quarto, o outro dorme no outro quarto. Não há paz entre os dois. Por que não há paz? Por que não há paz entre os dois? Porque houve uma discussão, houve um desentendimento, houve uma discordância entre eles. E essa discordância fê-los se dividirem. E é exatamente isso com respeito a Deus. Se você não concorda com Deus, então você vai estar separado de Deus. E separado de Deus não há paz. Assim como, enquanto o casal não se entender um com o outro, não sacrificar cada um a sua parte, não há como haver união, não há como haver paz entre eles. É simples, é muito simples, só que tem que haver o sacrifício de parte a parte. Não adianta, por exemplo, Esther e eu nos damos muito bem, maravilhosamente bem, mas não é que a gente seja assim uma pessoa que deixa o barco rolar, acontecer. Não, cada um tem a sua individualidade. Nós temos as nossas individualidades, mas uma vez casados, uma vez unidos, uma vez concordando em um dar a vida pelo outro, então tem que haver o sacrifício de negar a nós mesmos. Eu tenho que negar a mim, ela tem que negar a ela, para que então nós venhamos viver nessa comunhão. Então eu tenho que sacrificar, às vezes, umas vontades minhas e ceder para ela. Ela, da mesma forma, sacrifica as vontades dela para ceder para mim. Então, assim nós vivemos em paz. E perfeita paz, harmonia. Então, amiga e amigo, com Deus não é diferente. Quando você faz uma aliança com Deus, quer dizer, quando você se casa com Deus, digamos assim, você se entrega para Ele, você se rende para Ele e promete, faz voto no altar
de que vai servi-lo, vai amá-lo, enfim, vai atender às suas vontades, então é claro, é óbvio que também da parte de Deus vai haver as bênçãos, o retorno. É como o próprio Davi diz, dirigido pelo Espírito Santo: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agora, se você não agrada ao Senhor, como é que você pode querer ter paz com Deus? Não há paz. E não havendo paz com Deus, você não tem paz com ninguém. Essa é a realidade. Se você não consegue se entender com Deus, você e Deus, Deus você, como que você vai se entender com a outra pessoa? Com o seu cônjuge? Como? Não é possível. Então, amiga e amigo, a paz exige o sacrifício. Por exemplo, veja só a química da fé. Nós aprendemos a fé, comunhão com Deus, relacionamento com Deus, comunicação com Deus, através do ouvir a sua palavra. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós tomamos consciência do que devemos fazer e o que não devemos fazer. Nós tomamos consciência das nossas responsabilidades, assim como tomamos conhecimento de que Ele também vai cumprir as suas promessas. Então, nós temos essa consciência da vontade de Deus. Agora, presta atenção. O que nós temos que fazer? Quando tomamos consciência do nosso caminho errado, do nosso caminho de pecado, então, ao conhecer a palavra de Deus, a gente se converte, a gente dá uma guinada de 180 graus. Quer dizer, se a gente estava indo para o norte, a gente dá uma guinada e vai para o sul, digamos assim. Então, nós nos convertemos. Conversão é você mudar o caminho, mudar a direção. Você está indo na direção do seu coração. Mas quando você ouve a palavra de Deus, vem a fé para você se entregar a seguir na direção de Deus. Isso se chama conversão. Quando a gente se converte, então Deus, na pessoa do Espírito Santo, nos dá o arrependimento. Ele que dá arrependimento. Então, sentimos tristeza pela vida errada que nós vivemos. Nós deixamos a vida errada, nós conseguimos enxergar o erro que nós estávamos incorrendo. Então, uma vez que você tem fé, primeiro passo, então vem o segundo passo, que é a conversão, muda de rumo. Terceiro vem o arrependimento, e com o arrependimento vem o perdão de Deus. Quando a pessoa se arrepende com sinceridade, então ela recebe o perdão de Deus. E quando ela recebe o perdão de Deus, finalmente vem a paz. A perfeita paz. A paz de Deus que nós falamos ontem. Então, como disse o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, que seja a paz de Deus o árbitro, o juiz em vossos corações. Quer dizer, a paz de Deus monitora a nossa consciência. Se há alguma coisa errada que nós fizemos, imediatamente a nossa consciência acusa, lateja. Deixamos aquela paz, perdemos a paz. Por quê?
porque tem alguma coisa errada, a gente sabe que tem alguma coisa errada. E quando nós sabemos que tem alguma coisa errada, nós, se tivermos juízo, então nós vamos nos ajoelhar, nós vamos nos curvar, vamos nos humilhar diante de Deus, vamos sacrificar os nossos erros, vamos deixar os nossos erros para trás e seguir em frente. Presta atenção, arrependimento não é um sentimento, não é um sentimento de remorso, por exemplo. Não, arrependimento, a pessoa deixa o pecado, abandona o pecado, ela abandona o que estava fazendo de errado. Isso é líquido e certo. Não é simplesmente aquele sentimento de pesar, de remorso, porque você fez uma coisa errada. Não. É uma atitude. Arrependimento é uma atitude, é uma ação, é uma decisão. E quando a pessoa toma essa decisão, é Deus quem nos dá o arrependimento. Ele dá o arrependimento, a fé do arrependimento, então a gente entra em paz, porque Ele também perdoa. Que bacana. Então, minha amiga e meu amigo, avalie a sua vida, veja bem como está o seu coração, a sua consciência, e se há alguma coisa que lateja, que machuca, que ofende, alguma coisa que está em desacordo com Deus, então é porque tem alguma coisa errada, obviamente você não tem paz. Conserta-se com Deus, conserte-se com Deus. O altar é o lugar onde as pessoas entram e entregam e despejam toda a sua vida, todo o seu coração, toda a sua mente, todos os seus sentimentos, todo o seu futuro, todos os seus sonhos, todos os seus projetos, ela coloca ali no altar. E em compensação vem o Espírito Santo. Aí vem a paz e o batismo com o Espírito Santo. E aí, essa é a proposta que nós temos para você, amiga, que Deus tem para todos nós. E amanhã, como só ia acontecer, todos os domingos, nós temos reuniões focadas nesse objetivo, de levar as pessoas aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o altar. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.